Olá, galerinha do segundo Super, beleza? Bom, hoje nós iremos trabalhar aqui com o módulo 71 da página 191, tá? Do setor 231, tá? Mistura de soluções, tá? Esse vai ser o assunto. Na aula passada, no módulo 70, nós trabalhamos com diluição. E só para a gente revisar, o que é diluir? Diluir é a gente adicionar solvente. E toda vez que eu coloco o solvente, o volume final fica maior e a concentração menor. Tipo aquele exemplo que eu falei do cafezinho. Você pega um cafezinho com açúcar, né? Bem doce. Se você colocar café sem açúcar, ele fica menos doce. Agora, aqui a ideia é o seguinte: vou misturar duas soluções. Para dar um exemplo bem simbólico, né? Vamos supor que você está fazendo um desenho, está pintando, e você quer pintar a folha de uma árvore de verde. E na bancada você tem dois tons de verde, um verde muito escuro e um verde muito claro. E a cor de verde que você quer pintar não é nem tanto escuro, nem tanto claro, né? Como aquele verde mais claro, como aquele verde mais escuro. Então, quase que instintivamente, se eu pegar um pouquinho do verde mais escuro com um pouquinho do verde mais claro e misturar, vai dar um tom de verde de cor intermediária. Então essa é a ideia, né? É a mesma coisa pegar um café muito doce e um café pouco doce, né? Quando a gente fala muito pouco doce, significa concentração do açúcar. Quando eu misturar os dois, o café final não vai ser mais doce do que o primeiro e nem menos doce do que o segundo. Ele vai ter uma concentração, como se diz, uma concentração intermediária, né? Então esse tipo de situação a gente está misturando duas soluções e pode ter certeza que a gente usa muito isso, tanto no laboratório quanto no dia a dia. Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Então, primeira situação, eu vou misturar duas soluções, basicamente usando o mesmo soluto. O que significa isso, professor? Tipo, café com açúcar misturado com café com açúcar, um mais doce, um mais menos doce, tá? Então, olha a primeira situação. Eu peguei um recipiente, que eu tenho NaCl, eu tenho 50 ml de concentração 200 gramas por litro. Como eu já te falei no vídeo anterior, não quer dizer que tem 200 gramas. A concentração é 200 gramas por litro. Vamos supor que ele está muito salgado. Aí eu misturei com uma outra solução, né? A outra solução, o volume vai ser 150, aqui era 50, só que a concentração agora vai passar a ser 50. Então, nota essa situação. Eu tenho uma solução de sal muito concentrada, que é essa de 200, e uma pouco concentrada, que é de 50. Beleza? Estou misturando duas soluções. Agora, se eu misturar as duas soluções, o volume final vai dar quanto, gente? 200. O que eu fiz? Somei os 50 com 150. Agora, e se eu perguntar, calcule a concentração? Gente, muita gente, né? Porque o volume a gente somou. Será que a concentração a gente vai somar? Se você falar que a concentração vai dar 250, você vai falar que a concentração aqui é mais salgada do que o primeiro. E não vai ser. Então, essa concentração, vamos supor que é um teste. Chuta a alternativa que tiver um valor intermediário. Não pode ser nem 200 e nem 50. É um valor intermediário. Deixa eu fazer uma conta muito rápida. Se a gente tivesse colocado o mesmo volume, tipo 50 ml e 50 ml, esta concentração aqui seria exatamente a média aritmética. Que eu acho que entre 250 vai dar 125, por exemplo. Só daria 125 se eu tivesse colocado a mesma quantidade. Só que eu coloquei mais eu coloquei mais dessa solução de água mais sal, né? 150. Então, o valor da concentração vai estar muito mais puxado para o 50 do que para o 200, beleza? Então tá, professor, 100, lá daí como que eu faço para resolver, para calcular e determinar essa concentração? Então presta atenção, chamar de solução 1, solução 2, solução 3. Lembrando que na diluição, a solução 2 era água, né? Mas o que essa solução tem em comum? Vamos supor que na solução 1 eu tenho 4 grãozinhos de sal. Gente, lembrando que esses grãozinhos de sal é só uma coisa simbólica, não vai estar na proporção, tá? Se aqui tem 4 bolinhas de sal, e vamos supor que na solução 2 tem 3 bolinhas de sal, né? Quando eu misturar as duas, na solução final vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a soma dos dois. Então eu posso falar que a massa do sal em 1, mais a massa do sal em 2
é igual à massa da solução 3? Sim. Gente, se você olhar o desenho que eu sempre apoio de você fazer, você está fazendo uma expressão matemática. Ó. Esse mais esse é igual a esse. É a mesma coisa que na diluição, só que na diluição aqui não tinha sal. Então eu poderia falar que a massa do sal aqui mais a massa do sal aqui, que não é nada, é igual aqui. É a mesma coisa. Agora, vai no cantinho. De novo, mesmo procedimento. Qual que é a forma da concentração? A concentração é a massa pelo volume. Se eu isolar a massa, de novo, a concentração vezes volume, provando que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Substituindo aqui, ó, o que é a massa do sal em 1? É a concentração 1 vezes volume 1. Mais, o que é a massa em 2? Concentração 2 vezes volume 2. O que é a massa em 3? Concentração vezes volume 3. Gente, só substituir os valores. 200 vezes 50, mais 150 vezes 50, é igual a concentração 3 vezes 200. Enfim, fazendo a conta dá 87,5. Ou seja, 87,5 é um número entre 200 e o número 50. Está mais próximo do 50 porque o volume adicionado dessa solução ele acaba sendo maior. Beleza? Vamos para o segundo exemplo aí, galera. Olha agora essa situação. Ele vai misturar duas soluções com solutos diferentes. Então, note que eu tenho o NaCl mais BaCl2, que é o cloreto de bário. E quando eu misturar, você vai ter aqui na solução 3, você vai ter íons de bário, íons de cloro, íons de sódio, porque a gente sabe, a gente já viu lá em mol por litro, que colocou aí, né, um sal ele dissocia, tá certo? E vai liberar íons, no caso aqui bário, cloro e sódio. Professor, então tal, qual vai ser a pergunta do exercício? Vamos supor que ele pergunta o seguinte, ó, alternativa A. Calcule a concentração do sódio na situação 3, ou seja, na solução final. Professor, como que eu faço aqui para deduzir a fórmula? Vem cá. Aonde tem sódio? Não tem na primeira situação? Tem sódio na segunda? Não. Então, aqui é como se fosse água, não tem nada de sódio. Nós temos sódio na primeira situação e na última. Então, eu posso falar que o número de mols de sódio em 1 é igual ao número de mols de sódio em 3. Então, a quantidade é igual, a massa vai ser igual também. Agora, usando o procedimento que a gente já deduziu várias vezes a fórmula, a concentração do sódio em 1 vezes volume 1 é igual à concentração em 3 vezes volume 3. Lembrando que eu não coloquei a 2 porque a 2 não tem sódio. Se você fizer essa conta, né, a solução do sódio na situação 3 vai ser 2 mols por litro. Beleza? Ou seja, era 5, acabou meio que dando uma diluída aqui e vai cair para 2. Segunda pergunta, calcule a concentração de bário. A mesma coisa. Aonde eu tenho bário, gente? Na segunda e na terceira. O número de bário em 2 é igual ao de 3. E, como a gente já deduziu várias vezes, concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração 3 vezes volume 3. Colocando os valores aqui, 2 aqui, 300, concentração aqui eu quero saber, vezes o volume 500. Lembrando que o volume 500 é a soma dos dois volumes aqui. Enfim, fazendo a conta, 1,2 mols por litro. E é óbvio que a última pergunta vai ser do cloro. Agora, dá uma olhada, gente. Olhando na situação, aonde que nós temos cloro? Coincidentemente, tem na primeira solução, tem na segunda e tem na terceira. Então, como que eu faço para achar a concentração do cloro no final? Bom, número de mols de cloro em 1 mais o 2 é igual a 3. Então, concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração vezes volume. Agora tem um peguinho. Dá uma olhada na alternativa B. Você viu que a concentração do bário eu não coloquei 2? Ah, professor, porque esse 2 aqui, gente, foi uma coincidência, né? Quando eu pego o BaCl2, ele dissocia. Eu vou ter 2 mols por litro desse aqui. Aqui está escrito. E como vai formar apenas um bário, a concentração do bário é exatamente 2. Se eu fizer a mesma coisa com o NaCl, por exemplo, né, como tem apenas um único Na, por isso que a concentração aqui deu 5.
Agora, a do cloro aqui é diferente. Cada BaCl2 vai ter 2 cloros. Então, se é 2, vai se transformar em 4. Esse é o grande peguinho, tá? Então, qual é a concentração de cloro na primeira? Como tem um cloro, exatamente 5. Vezes o volume, que é 200. Na 2, qual vai ser a concentração do cloro? Por que aqui é 4? Como eu te falei, vai ter 2 cloros. Vezes 300 é igual a concentração vezes 500. Enfim, fazendo essa conta dá 4,4. Professor, eu conseguia chegar nesse 4,4 de um outro jeito? Sim. Gente, não sei se você lembra que eu falei, toda solução é eletricamente neutra. Ou seja, a quantidade de carga positiva é igual de carga negativa. Se a gente observar, na alternativa A, eu já não achei a concentração do sódio. Na alternativa B, eu não achei a concentração do bário. Ou seja, na alternativa C vai ser do cloro, que é menos. Então eu tenho 2 cátions aqui. Vamos ver quantas cargas positivas tem? Como o sódio é mais 1, 1 vezes 2, 2 cargas positivas, 2 mol por litro. O sódio não é 2, o bário não é 2 mais. 2 mais vezes 1,2, 2,4. Ou seja, eu tenho 2 mols de carga positiva mais 2,4, 2 mais 2,4 daria o 4,4. Então teria um outro procedimento para a gente achar essa concentração. E agora vamos aí para o primeiro exercício da página 191, né? E como eu sempre falo para vocês, gente, o importante é a gente desenhar o exercício, ver o que está acontecendo. Porque é o seguinte, ó, que volume de solução aquosa de NaOH 4 mol por litro, já desenha. Qual que é o volume de uma solução de NaOH 4 mol por litro que vai ser adicionado a 400 ml de uma solução de NaOH 1 mol por litro, aí eu desenho, para obter uma solução de 0,25. Então, quando você desenha, você acaba caindo exatamente nos exemplos que eu dei. Nesse caso, vamos falar bonito, eu estou misturando duas soluções com o mesmo soluto. Mesma coisa, solução 1, solução 2, solução 3, né? Outra coisa aqui, gente, o volume aqui dessa solução vai ser a soma dos dois, né? Então, o volume da solução 3 vai ser o V1 mais os 400. Mesma coisa, o número de mols em 1 mais o número de mols em 2, porque tem NaOH, tem NaOH, NaOH, eu estou vendo uma expressão matemática. Este mais esse igual a esse. Então, ó, concentração vezes volume, mais concentração 2 vezes volume 2, é igual a concentração 3 vezes volume 3. Substituir os valores, 0,4 vezes V1, mais 0,1 vezes 400, é igual a 0,25, que é a concentração, vezes o volume 3, que é V1 mais 400. Enfim, fazendo a distributiva aqui, né, 0,25 V1, aqui vai dar 100 V, passando os V para cá, a gente vai descobrir que o V1 é 400 ml. Gente, mas será que eu já saberia que era 400 só de olhar os números? Vamos lá. Aqui não era 0,4, aqui não é 0,1. Qual que é a média aritmética entre 0,4 e 0,1? Se pegar 0,4 mais 0,1 dá 0,5. A metade é 0,25. Como essa concentração é exatamente intermediária entre 0,4 e 0,1, eu coloquei o mesmo volume, por isso que a resposta deu 400, né? Então, como o volume aqui vai ser igual, a concentração da mistura vai ser a média, beleza? Bom, vamos aí para o segundo exercício, né? O segundo exercício fala o seguinte, ó. Qual é a molaridade de uma solução de NaOH? Acabou, já escreve, desenha. Formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 mol por litro, mais outra de 300 ml e 2 mol por litro. Olha como fica a mesma coisa, gente. É só desenhar, né? Porque eu tenho poucas palavras, né? E muitas vezes a pessoa lê muito rápido e acaba atropelando as informações e não consegue fazer por causa disso. A mesma coisa, o número de mols em 1, o volume aqui da solução 3 é a soma dos dois, né? Solução 1, 2, 3. Número de mols em 1 mais o número de mols em 2 é igual a 3. E é tudo a mesma coisa. Concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração 3 vezes volume 3.
Fazendo essa conta, a concentração vai dar 2,5. Beleza? Lembrando que o 2,5 está mais próximo do 2, porque o volume dele é muito maior do que o 60. Beleza? E agora para o nosso último exercício, né? O exercício número 3, que fala o seguinte, ó, para originar uma solução de concentração 120, já desenha. Eu quero produzir uma solução de concentração 120 gramas por litro. Agora, cuidado com a pergunta. Qual é o volume em litros de uma solução de CaCl2 de 200 gramas por litro? Então, qual que é o volume dessa solução em litros? Que deve ser adicionado com outra 200 ml numa outra que é 100 gramas por litro. Vamos ver se é coerente a pergunta? Esta concentração é um valor intermediário entre 200 e 100. Ele quer saber qual que é o volume desse. Professor, o volume da solução 3 é o V1 mais 200. Mesma coisa. A massa do 1 mais a massa do 2 é igual à massa do 3. Colocando a concentração, nesse caso, a concentração é gramas por litro, a concentração molar. Me perdoa, aqui teve um erro aqui aqui não é molaridade, que é concentração comum. Beleza? Não é molaridade não, tá? Então, concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. Fazendo aqui, colocando os valores, a gente vai chegar que o volume da solução 1 é 50 ml. Aí a pessoa vai lá e marca a alternativa D. Né? O cara fez toda a conta, marca D. Não, ele perguntou qual que é o volume em litros. Para passar para litros, eu tenho que dividir por 1000. E aí eu marco a alternativa A. Então imagina a pessoa chegar até no finalzinho, chegar no 50 e empolgar, marcar a alternativa D. Bom, você faltou a sua atenção. A tarefa para vocês do módulo 71, gente, seria aí na página 193, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 15. Lembrando que esses exercícios eles vão ser gravados e postados para vocês, tá certo? Então fica aí a dica, estudem aí, força aí, gente, vamos lá, que tudo vai dar certo. Um abraço para vocês e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.